Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um aqui essa manhã. Amém. Um dia muito feliz, um dia de alegria, um dia de festa, um dia onde nós podemos testemunhar daquilo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. É uma grande alegria, uma imensa alegria poder compartilhar isso com a Igreja Batista Central de Santo Amaro. Afinal de contas, vocês também são responsáveis por essa festa. Cada um de vocês participou de alguma maneira para que esse momento pudesse estar acontecendo. Então, os irmãos talvez façam ideia, mas não plenamente, de como está o meu coração. Cada batida do meu coração, essa manhã, tem sido especial. Tem sido dias de preparação, dias onde nós nos dedicamos a poder estar aqui com os irmãos em comunhão. E eu não tinha como deixar de dizer o meu muito obrigado para vocês e também expressar uma declaração de amor. Eu amo vocês, igreja. Amém. Cada um de vocês tem um papel especial na minha vida. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui. Nessa manhã, talvez eu tivesse me preparado para falar algo mais extenso. Talvez eu tivesse tido a oportunidade de estudar e me dedicar para conversar com os irmãos a respeito de conhecer melhor o nosso Senhor e Salvador. E, a bem da verdade, o que nós necessitamos saber é que nunca sabemos o suficiente. Talvez o grande erro do povo cristão, de uma maneira geral, é acreditar por algum momento que já sabe o suficiente. E a primeira coisa que nós devemos nos dedicar acerca daquilo que Deus nos diz é que não sabemos o suficiente. Devemos sempre buscar. Devemos ser como aquela flecha que foi lançada para o alvo, e o nosso alvo é o Senhor Jesus. Só chegaremos no alvo no nosso último dia, ou quando o Senhor Jesus nos chamar. Não tem outra maneira. E nós vemos o exemplo desses jovens hoje podendo declarar isso. Até quando desejam seguir a Jesus? Por toda a eternidade. Esse é o nosso objetivo. Para fazer isso, precisamos conhecer, precisamos nos aproximar do Senhor. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Interessante é que, em meio a essa mensagem, na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, o pastor Jairo mandou uma breve reflexão pelo WhatsApp. Aliás, pastor, muito obrigado, porque as mensagens têm sido muito boas e têm sido aproveitadas também pelos meninos lá na Casa do Oleiro. Então, quando a gente está por cima e a mensagem chega, nós abrimos e compartilhamos, e tem sido muito legal. E essa mensagem me levou a refletir, a estudar acerca daquilo que nós pretendemos trazer para os irmãos essa manhã. No livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, e diz assim a palavra do Senhor: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reduziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus
em vez de holocaustos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te louvar e Te adorar. Eu peço, Senhor, que a ação do Teu Espírito Santo no nosso coração possa nos revelar o Seu desejo em relação às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, usa-me como um instrumento nas Suas mãos. É em nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Amados irmãos, brevemente, eu gostaria de passar versículo por versículo desse pequeno texto com os irmãos, para que Deus possa, através do Espírito Santo, nos revelar aquilo que Ele deseja nos instruir. E muitas das vezes nós acabamos por saber aquilo que Deus tem para nos falar e não conseguimos obter a capacidade da realização. Então, que nós possamos enxergar e possamos também cumprir em nossas vidas aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. No primeiro verso, o Espírito Santo nos mostra, através de Oséias, um arrependimento superficial do povo de Israel. Quando nós lemos escrito, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas, existe até o reconhecimento do poder de Deus em relação àquele povo. Mas a simples comparação que eles fazem com o povo assírio, que é com que eles estão vivendo naquele momento, já demonstra que o arrependimento é a nível superficial e não um arrependimento profundo e verdadeiro, que é o que o Senhor nosso Deus deseja realmente que aquele povo esteja fazendo. Nós lembramos que Oséias ele recebe uma tarefa muito difícil, porque ele tem de pregar o Evangelho para aqueles que conheceram a Deus em um determinado momento de suas vidas, se afastaram da sã doutrina, e esse profeta ele é designado pelo Senhor para restaurar, ou pregar a restauração de vida a pecadores que estão extremamente calejados, estão extremamente afastados de Deus. E o Senhor nosso Deus utiliza-se de uma ilustração que acontece na vida do profeta, uma ilustração que é trágica em função de um relacionamento desastroso e fraudulento que esse profeta tem com sua esposa. O Senhor nosso Deus, portanto, Ele mostra para esse profeta que o amor é incondicional. O amor não coloca barreiras, o amor ele destrói as barreiras e segue sempre em frente. E através dessa utilização, esse profeta ele vai tentando e fazendo o melhor de si para que aquele povo possa retornar à casa do Senhor. No entanto, o povo vê que não é de uma maneira como eles gostariam que fosse que as coisas são. E o Senhor nosso Deus nos mostra dessa maneira. Israel, ele minimiza o seu erro. Eles acreditam por algum instante que a ira de Deus pudesse ser passageira. E no versículo 2, quando nós vemos a menção de 2 ou 3 dias, é exatamente isso que o povo imagina. Olha, em 2 ou 3 dias nós seremos restaurados, em 2 ou 3 dias o Senhor ele vai nos devolver, nos restituir aquilo que nós perdemos, Ele vai restabelecer a comunhão que um dia nós viemos a perder. E esse povo estava enganado. O Senhor nosso Deus, Ele desejava dar a salvação para esse povo, porque nós sabemos e aprendemos na Bíblia que o Senhor não tem prazer que nenhuma alma venha a se perder. O Senhor deseja que todos nós possamos ter salvação, inclusive aqueles que se encontravam nesse momento de pecado, nesse momento de afastamento. O Senhor, Ele nos ama, Ele abomina o pecado que existe em nós, mas o amor dEle por nós é incondicional. O que nós percebemos é que o conceito fundamental do profeta nesse capítulo 6, ele se dá no versículo 3, onde é dito: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esse conceito fundamental de conhecer o Senhor é o conceito que nós desejamos abordar nessa manhã.
Porque não basta somente que nós venhamos a conhecê-lo, mas é necessário que nós venhamos a permanecer nessa busca do conhecimento. Não é simplesmente fazendo uma leitura bíblica, ou um ano de leitura bíblica, ou 10 anos de leitura bíblica e de estudos bíblicos que nós vamos conhecer o Senhor. A nossa caminhada ela é frequente. Ou alguém passa e tem diploma da escola bíblica dominical e não precisa mais voltar para a aula, como acontece numa faculdade. E hoje em dia, diga-se de passagem, que até aqueles que têm uma formação superior, se querem se manter atualizados, têm de continuar estudando por toda a vida, né? No mundo cristão não é diferente. Nós devemos manter esse foco e continuar estudando por toda a vida. Agora, o povo, ele acreditava que tão certo quanto a chuva caía nas suas estações, o Senhor voltaria para restaurar Israel. Eles não buscavam o verdadeiro conhecimento, eles não estavam empenhados em realizar dessa maneira. E ao perceber o quanto superficial era o arrependimento do povo, o Senhor declara, né, em relação a esse amor superficial, no verso 4, dizendo: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho, que logo evapora. Então, é comparado o amor deste povo, né, como uma neblina, como um vapor. Apareceu e logo se dissipou, logo evaporou. Então, não era substancial. O desejo do povo naquele instante talvez não fosse amar a Deus verdadeiramente e permitir que Deus realizasse ali uma mudança em suas vidas, mas era um amor superficial. E é exatamente esse amor passageiro que leva ao juízo, né, que Deus expõe àquele povo através dos profetas. No verso 6, ele conclui dizendo: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O Senhor nosso Deus nos traz nesse versículo a palavra misericórdia, que nós podemos substituir pela palavra de amor. E um dos pontos importantes também que eu gostaria de ressaltar com os irmãos, porque essa misericórdia, ou esse amor, é exatamente o sentimento e a ação que a igreja tem tido através do Ministério Acolher, através da vida de cada um dos irmãos, né? O exercício desse amor, porque é exatamente esse amor, né, que nos remete ao conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus e nos empenhamos em continuar conhecendo mais de Deus, nós temos então a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso semelhante, o nosso próximo, como a nós mesmos, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. O exercício de amar ao próximo, né, talvez seja o mais difícil, do conhecimento de Deus, porque amar a Deus é tranquilo, amar a Deus é tudo de bom, Deus só quer coisas boas para nós. Deus deseja nos dar salvação, nos dar libertação de vícios, nos dar libertação de práticas que nós realizamos nas nossas vidas, que são pecaminosas e nos afastam de Deus. Amar a Deus é tudo o de bom que nós podemos ter na nossa vida. E amar o nosso próximo, às vezes, não é tão bom assim para nós, não é verdade? Exato, porque às vezes o nosso próximo é aquele que nos incomoda, aquele que pisa no nosso calo, aquele que nos importuna de alguma maneira. E é essa pessoa que o Senhor nosso Deus pede que nós amemos. Essa pessoa que o Senhor Jesus declara e diz através do verso 31 de Marcos capítulo 12, que nós devemos amar como a nós mesmos. E essa igreja tem feito isso. É difícil, irmãos, nós sabemos que existem pessoas que são capazes de passar por um morador de rua, uma pessoa que está numa situação difícil, e simplesmente não notar. Isso tem acontecido, talvez por um grande número de moradores de rua, pessoas que têm dedicado as suas vidas ao pecado, ao uso do álcool e das drogas. Isso vem a calejar grande parte da população, e existem pessoas que são capazes de seguir em frente sem notar sequer. Eu dou glória a Deus, porque aqui nessa igreja as pessoas têm notado, as pessoas têm se importado, as pessoas têm sentado e planejado como é que nós podemos fazer, né, para conhecer melhor a vontade de Deus.
né? Como é que nós podemos fazer para executar melhor a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Para apresentar esse Jesus Cristo maravilhoso, né, para a vida do nosso semelhante. Não tem outra maneira de conhecer a Deus, que é o propósito e a proposta central, né, desse texto que nós lemos, é continuar pesquisando, continuar lendo a Bíblia, continuar nos acentuando os nossos estudos. Na palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, bem conhecido dos irmãos, ele diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. A tua palavra, luz para o meu caminho. No 119:11, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mostrando que não tem desculpa. Mas como é que eu faço para conhecer a Deus? Qual é a vontade de Deus em relação à minha vida, em relação às nossas vidas? Não tem desculpa. É a palavra. A Bíblia é a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Para conhecer Deus, nós temos a necessidade de ler a Bíblia, de ter intimidade, de ganhar intimidade com o Pai, através da leitura bíblica, através da prática da oração. Não existe outra maneira. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Oração. Oração em todos os momentos da nossa vida. É essa prática de leitura bíblica e oração que vai permitir que nós nos aproximemos do Senhor. Como está o seu coração essa manhã, irmão? Se você pudesse perguntar para si próprio, você tem se acentuado na busca e no conhecimento daquilo que Deus deseja para a sua vida? Ou às vezes você sente a cobrança do Espírito Santo do Senhor na sua vida? Olha, por que você não fez isso? Por que você não deu aquele pão? Por que você não deu aquela carona? Por que você não deu aquele bom dia? Conhecer a Deus é praticar, ter esses gestos de amor com o nosso próximo. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus, ele se fez carne por amor de nós. Ele se entregou a si próprio na cruz do Calvário para nos dar salvação. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos executar exatamente a prática do amor, uns para com os outros. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus nos traz, se alguém diz que me ama e não ama a seu irmão, esse se faz mentiroso. Nós devemos amar o nosso irmão, nós devemos procurar conhecer a Deus e as suas vontades em relação às nossas vidas. Amém, meus amados? Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos. Eu gostaria de chamar o pastor Jair para orar por nós.